E tem também a questão a doença não voltar, né? Porque se você não vai na causa emocional, às vezes a pessoa faz o tratamento, fica bem, daqui a pouco volta. Por isso que às vezes a oncologia é frustrante. Depois eu fui entender por que me frustrava tanto, que fazia, a doença voltava. Porque você não agiu na causa. Se você mata... Imagina se a pessoa tem como um conflito de base, uma causa importante ali emocional que desencadeou uma leucemia, ou desencadeou um tumor de mama. Você vai lá e mata a célula. Mas a célula, tá ali o tumor, é a pontinha do iceberg. Abaixo do iceberg tem toda uma base química, eletromagnética, e hoje o biológico emocional tem a ver com isso demais. Se eu ficar só tirando na pontinha do iceberg, aquilo vai crescer de novo. Então fica voltando a doença. Então essas recidivas refletem a nossa ignorância em não abordar as causas que estão nutrindo aquela força de formação celular. Que não é só multiplicação banal, tem um porquê por trás daquilo, tem uma inteligência por trás daquilo. Sim. E é aí que a gente tem que agir, nesse conjunto. E sabe o que eu queria que você falasse? Que eu imagino que as pessoas em casa possam estar um pouco curiosas de como é que é de fato o tratamento complementar. Eu lembro que meu pai fazia acupuntura, tomava soro, tinha uns fitoterápicos, eu queria que você explicasse. Essa vitamina C aí para fortalecer, né? Cada caso é um caso, né? Sim, cada caso é um caso. Existem algumas ferramentas que são, digamos, genéricas. Então, a gente, por exemplo, na clínica a gente utiliza muito a vitamina C em altas doses. É o ascorbato de sódio, né, uma forma de vitamina C tamponada, em que a gente faz em doses mais elevadas, 30 gramas, 40 gramas, 50 gramas, que é uma dose alta. Né? É um uso farmacêutico, medicamentoso da vitamina C. Né? Não é um uso nutricional, é um uso farmacêutico, como se fosse um medicamento. E tem que ser endovenoso, porque se você der por via oral, você vai ter diarreia e você não absorve aquilo tudo. Então tem que ser pela veia, porque você faz um pico no sangue bem mais alto de vitamina C, e a partir de um certo ponto, aquilo passa a ser fatal para as células tumorais, que gera radicais livres, estresse oxidativo, na célula tumoral, e ela morre com a vitamina C em doses elevadas. Se for dose muito baixa, você acaba sendo antioxidante e piora o câncer. Ah, é? Sim. Caramba. Então a vitamina C ela tem uma dupla função. Em doses baixas ela é antioxidante, uma dose oral, uma dose endovenosa baixinha, ela é antioxidante. Em doses muito altas ela passa a ser oxidante, oxidativa, então ela mata a célula tumoral, como se fosse uma quimioterapia. Então até existe uma má compreensão de muitos médicos que falam, faz tudo menos vitamina C, que é antioxidante. Ele não sabe que as doses que nós usamos são doses oxidativas. Entendi. Elas agem como se fosse uma quimioterapia. Como se jogasse uma água oxigenada lá na ferida. Sim, a quimioterapia age formando radicais livres. A vitamina C em doses altas também faz isso. Então é uma potencialização. É uma quimioterapia natural a mais que não vai efeito colateral nenhum. Então a gente faz a vitamina C em doses altas. A gente utiliza uma molécula que é o tioctacide, nome registrado, marca registrada tioctacide, que é o ácido lipoico, que é uma molécula também que tem efeito antitumoral e tem pouquíssimo efeito colateral. Né? Além disso, tem efeito bom para o fígado, protege o fígado contra agressões. E existe o ácido de cloroacético, que é uma molécula também natural, molécula não patenteada, né? Assim, genérica, já que não tem mais patente. Também tem ação antitumoral. Basicamente, eu uso essas 3 moléculas principais por via endovenosa, que tem ação antitumoral já bem descrita. Né? E acupuntura, que é uma forma de você tratar o corpo eletromagnético do paciente. Os chineses já tinham essa noção de que os meridianos transmitem o Qi, a energia vital. Então é como se a gente estivesse arrumando um circuito, né? Uma agulha aqui para a energia fluir para lá. Então compreender o corpo como se fosse um circuito elétrico com as agulhas. Então a acupuntura a gente utiliza muitas vezes também, esses soros que eu falei para vocês. Suplementos por via oral, que também tem ação antitumoral. Algumas plantas medicinais em extratos padronizados, farmacêuticos, né? Não é garrafada da esquina, né? Que não tem padronização nenhuma. Então são extratos farmacêuticos bem preparados, com prescrição, que tem ação antitumoral também. Então a gente prescreve essas drogas de prescrição, a gente pode usar também, por exemplo, a metformina, a melatonina, a naltrexona em baixas doses, tem efeito imunoestimulante. Então a gente tem vários suplementos ou medicamentos de drogaria ou de prescrição que, quando combinados, podem ajudar a combater a célula tumoral, como um complemento, estando o paciente antes fazendo a base convencional, que é o mais importante para ele. Então você somando tudo isso, você tem um efeito maravilhoso. Eles toleram mais o tratamento, tem menos efeito colateral. Sim, a pessoa fica mais forte. Mais forte, mais nutrida, ela fica com menos fadiga. Eu tinha uma paciente psiquiatra, então ela fazia quimioterapia para câncer de cólon metastático, e ela
ela falou assim, eu não consigo atender paciente mais, eu não consigo raciocinar, não consigo pensar, não consigo ouvir o que eles estão falando, não tenho mais foco, atenção, já tem que ouvir o tempo inteiro o paciente falando, né? Então ela não consigo mais entender o que eles estão falando. Eu tô um bagaço. E ela começou a fazer essas terapias complementares que a gente está falando, de suporte, ela, nossa, transformou minha vida. Eu consigo hoje atender pacientes normalmente com a quimioterapia. Então ela viu na pele o quanto que ajuda. Né? Então isso é muito importante. Não é só pensar na ação antitumoral, mas em você capacitar a parte normal do paciente. Né? O fígado bom, pulmão bom, que vai sofrer agressão da quimioterapia. Então, se você dá um suporte para isso, tem menos toxicidade. Justamente essa visão do todo ali do organismo, né? Tanto a mente, as emoções, mas também essas partes afetadas por esses conflitos, né? Sim, e por eles passarem menos mal, muitas vezes, ou tolerarem melhor, o oncologista pode se dar o luxo de fazer com mais tranquilidade e sem perder o ritmo da quimioterapia, sem atrasar os esquemas, porque não caiu plaqueta, porque não internou, porque infectou, que isso tudo atrasa os esquemas, né? Você tem um ritmo mais... certinho, é melhor para o paciente. Então acaba sendo um conjunto super bom. E você tem também a parte que vai tratar a psicossomática, né? Isso, a parte emocional. Isso, faltou falar isso, que a gente estava falando até agora, mas sim, quando o paciente trata com a gente, a primeira coisa que a gente faz é abordar a parte emocional. Isso eu mesmo faço. Não terceirizo para ninguém, porque eu mesmo quero ter o controle. Como eu faço o experimento com o Bidort, eu quero checar o impacto daquela terapia, aquela sessão que eu tive com ele nesse campo eletromagnético tumoral. Então, como eu faço a técnica, eu quero fazer a sessão emocional também com ele para checar o quão profundo eu fui naquela terapia. Então, eu mesmo que faço isso. Você mede antes e depois. A gente mede antes e depois. Legal. E eu só sossego a hora que eu vejo que o campo desapareceu. Entendi. Nossa, que incrível isso, Porque aí eu cheguei no core, no centro do conflito emocional daquele paciente. Aí aquela área desaparece naquele momento, instantaneamente. Aí tá pronto a parte psicossomática ou ela ainda tem que ser trabalhada? A parte psicossomática, se negativou naquele momento e eu cumpri tudo o meu protocolo, eu olhei toda a parte emocional dele, eu vejo que ele está bem abordado, paramos ali, o campo negativo, desaparece aquela informação tumoral que a gente consegue medir. Depois de algumas horas, aquela área pode voltar a aumentar de novo, porque, como eu falei, é multifatorial. Eu tratei a parte emocional, mas tem outras questões que eu preciso corrigir. Ele pode estar com intoxicação ambiental, com um vírus, uma bactéria alteradas, enfim. Então, aquele campo volta a positivar por outros motivos, mas aquele lá eu já tratei. Então, eu vou tratando um por um, até que todas as fragilidades estejam corrigidas, e aí sim o campo negativo persistentemente. E quando a gente chega nesse ponto que o câncer não emite mais a frequência, a gente não consegue aferir mais frequência tumoral naquele campo do paciente, a gente tende a ver doenças estabilizadas que não aumentam mais, ou se estabilizam, ou que regridem muito melhor com a quimioterapia, com a rádio. Quer dizer, o paciente vai melhor, ou estabilização de doença, ou não surge doença nova, ou não progride mais. Se ele permanecer com o campo negativado. Que são 3 cenários maravilhosos. Sim. Esperados. O que importa é ele estar vivo.